Então vamos lá, nossa aula número 12 das causas excludentes de ilicitude. Quando a gente pratica um fato típico, logo se presume ser também ilícito, porém podem existir causas de exclusão da ilicitude, ou seja, retira a ilicitude do fato. As causas de exclusão ou excludentes de ilicitude estão previstos no artigo 23 do Código Penal. Relação: estado de necessidade, que está relacionado ao perigo, legítima defesa, está relacionado à agressão injusta, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Estado de necessidade: nos termos do artigo 24 do Código Penal, o estado de necessidade é causa de exclusão de ilicitude por fato praticado por pessoa que não tenha o dever legal de enfrentar o perigo atual, que não provocou por sua vontade, sacrifica bem alheio para salvar bem próprio ou de terceiros, sendo o bem sacrificado de menor valor para salvar um de maior valor. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa pode estar exercendo legítima defesa, sua ou de outra pessoa, a lei que seja eminente, sem ter nenhuma obrigação, sem ser policial, sem ser bombeiro, como exemplo. Uma pessoa comum, desde que esse bem aí que ela venha sacrificar para salvar o outro seja de igual valor ou menor, né? Tipo, não tem como você sacrificar uma vida para salvar um carro. Ou é vida por vida, ou é carro por vida. Tem sempre que fazer essa equiparação aí de valores aí do bem jurídico tutelado, certo? Então, quais são aí os requisitos aí do estado de necessidade, que é uma das primeiras, é a primeira causa de exclusão da ilicitude. 1. Estar em perigo atual, ameaça de direito próprio ou alheio, estar em situação de perigo não causada por sua vontade e também não existir o dever legal de enfrentar o perigo, né, para estar incidindo. Porque se o agente tem o dever legal, não há que se falar em causa de exclusão da ilicitude. Então vamos lá. E 5. Não poder evitar o comportamento lesivo. 6. Não ser exigível o sacrifício do interesse ameaçado. 7. Ter conhecimento da situação do fato justificante. Então vamos lá primeiro. Situação de perigo. Para salvar de perigo atual provocado por ação humana, evento da natureza ou comportamento instintivo de um animal. 2. Ameaça ao direito próprio ou alheio. Estado de necessidade próprio e de terceiro. A palavra direito deve ser entendida no sentido amplo, abrangindo vida, honra, liberdade, patrimônio. A intervenção pode ocorrer para salvar bem próprio ou de terceiro. Situação de perigo não causada voluntariamente pelo sujeito. O Código Penal prevê que só pode alegar estado de necessidade quem não provocou o perigo. 4. Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Determina o artigo 24, parágrafo 1º do Código Penal que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de agir para enfrentar o perigo. Exemplo aí é bombeiro, polícia, guarda civil municipal, vamos dizer assim, né? Agora, o quinto, né? É o inevitabilidade do comportamento lesivo. Isso significa que para proteger bem jurídico próprio ou alheio, é inevitável o comportamento lesivo. Se havia possibilidade de comportamento menos lesivo, não incide esse instituto. 6. Inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado. Significa que só pode sacrificar bem jurídico igual ou de menor valor do bem protegido. Causa de diminuição de pena, relacionada às causas de exclusão de ilicitude. Nos termos do artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal, quando faltar um dos requisitos do estado de necessidade, como exemplo, o bem jurídico sacrificado for maior que o protegido, o agente poderá ter a pena reduzida de 1 a 2/3. Exemplo, como eu falei aí, o cara que comete um homicídio para proteger um carro, né, para salvar um carro. Ele vai responder por homicídio, mas com a causa de diminuição de pena.
No caso da intensificação, né, também, quando o cara vai repelir a injusta agressão, se ele intensificar, a gente chama isso aí de excesso, podendo esse excesso ser doloso ou culposo. No caso do excesso doloso, o agente responde a título de dolo, segundo aí o artigo 23, parágrafo único do Código Penal. Legítima defesa. Legítima defesa. Contra uma agressão injusta, atual ou iminente. A agressão injusta decorre de ação ou omissão humana. Lembrando que a agressão eminente, né, futura ou atual, nunca uma agressão passada, porque aí a gente pode acabar incidindo aí no Instituto da Vingança, né, e por aí afora. 2. Agressão a direito próprio ou de terceiro, né, aquele que a gente já mencionou anteriormente. Reação com os meios necessários. Eleger o meio necessário para repelir a injusta agressão. O que isso quer dizer? Eleger o meio necessário. O cara tá vindo te agredir aí com os próprios punhos. Você vai, saca uma arma e mata esse cara para se defender. Isso não é um meio necessário. Isso aí é um meio já que excede, né? Na verdade, aqui no meio necessário, quer dizer que você pode se munir de qualquer meio que você tiver à sua disposição para se defender. Mas logo no próximo detalhe aqui, no próximo tópico, tem que ser o uso moderado dos meios eleitos para reagir à injusta agressão. Então, aí vem esse exemplo da arma que eu falei. O cara vem com o próprio punho te agredir. Você saca uma arma e dá um tiro nele. É um meio que não foi moderado, né, para repelir a injusta agressão. Ele excedeu. Então, a gente pode até incidir, respondendo o crime aí, se o excesso for doloso ou culposo, vai responder por qual for, e ainda pode incidir essa causa de diminuição de pena aí. Então, lembrando, a legítima defesa tem as seguintes características: o excesso doloso e culposo, responde pelo excesso doloso ou culposo, se for o caso. Agressão injusta, atual ou iminente. Agressão a direito, próprio de terceiro. Repulsa com os meios necessários, mas com moderação na repulsa. O elemento subjetivo, conhecimento da situação de agressão e conhecimento da necessidade de defesa. A próxima causa. Estrito cumprimento do dever legal. Ao contrário do estado de necessidade do artigo 24 e da legítima defesa do artigo 25, que já são dois institutos de causa de exclusão da ilicitude, o estrito cumprimento do dever legal, no artigo 24, o estrito cumprimento do dever legal, ao contrário do estado de necessidade do artigo 24 e da legítima defesa do artigo 25, o Código Penal não dispõe sobre o conceito nem requisitos do estrito cumprimento do dever legal. Mas a gente já pode relacionar isso aí aos policiais e aos agentes que exercem atividade pública. E também particular, né? Desde que esteja inserido ali num contexto ali de atividade pública também, né? Então, o exercício regular do direito. Conceito. É uma conduta autorizada por lei que torna lícito um fato típico. Exemplo aí, prisão em flagrante, onde o cara tá lá se debatendo, o cara vai lá, algema, causa escoriações e outras coisas, né? E dentro do estrito cumprimento do dever legal, geralmente pelo menos até onde eu pude entender aqui, exemplo do policial, não tem uma norma falando sobre o estrito cumprimento do dever legal como excludente de licitude, mas tem uma norma dizendo ali que o policial pode ou não pode fazer. Então, ali já tem um estrito cumprimento do dever legal ali. Outros casos aí do estrito cumprimento do dever legal seria a correção dos filhos aí, o pai e a mãe que dá umas palmadas nos filhos aí para corrigir,
tá praticando um fato típico, mas dentro do seu dever legal. A livre manifestação de pensamento do artigo 5º, inciso 4º, se eu não me engano, da Constituição Federal. Violência esportiva, ali onde acontece ali uma lesão, né? E inviolabilidade do domicílio. Aqui, isso aqui é interessante. Tá lá o oficial, lá o policial, munido lá do seu mandato lá para adentrar a casa de uma pessoa para cumprir o mandato, porém à noite, ou essa pessoa se refugia dentro da casa de um amigo à noite, esse amigo pode vedar a entrada dos policiais aí, sem o perigo aí de estar incorrendo aí no favorecimento pessoal, né, do Código Penal, artigo 348, ele vai excluir a ilicitude, não vai ser mais ilícito, não vai ter favorecimento pessoal ali, né? Ele tá ali cumprindo um dever legal, vamos dizer assim, um direito que ele tem, né? Então é uma causa excludente de ilicitude também. E então é isso, né? As causas de exclusão de ilicitude. Eu não sei, me parece que está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Então tá, então é isso mesmo. Vou fazer um breve resumo aqui rapidão de tudo que a gente falou aqui. Causas de excludente de ilicitude. Quando a gente pratica um fato típico, a gente já presume que ele seja ilícito, porém pode existir as causas de exclusão de ilicitude. As causas de exclusão da ilicitude, elas estão previstas no artigo 23 do Código Penal, que elas são estado de necessidade, 1, legítima defesa, 2, exercício regular do direito, 3, estrito cumprimento do dever legal. Estado de necessidade está relacionado com perigo. Legítima defesa, agressão injusta. Exercício regular do direito, é o caso do policial, do bombeiro, que, por exemplo, o bombeiro lá do prédio, eu não dei um exemplo, né? Tá pegando fogo lá, ele não pode alegar que não vai entrar porque vai se queimar, ele tá dentro do cumprimento do dever dele ali. Estrito cumprimento do dever legal. E exercício regular do direito, né? Então, o estado de necessidade, no artigo 24, né? É causa de exclusão de ilicitude por fato praticado por pessoa que não tendo o dever legal de enfrentar o perigo atual, que não provocou por sua vontade, sacrifica bem alheio para salvar bem próprio ou de terceiros. Esse aí é o primeiro, estado de necessidade. Segundo, legítima defesa. Tem uns requisitos da legítima defesa: estar em perigo atual, ameaça de direito próprio ou alheio, estar em situação de perigo não causada por sua vontade, não existir o dever legal de enfrentar o perigo. Quer dizer, o agente não pode criar o perigo e depois querer usar a cláusula de exclusão de ilicitude. 5. Não poder evitar o comportamento lesivo. 6. Não ser exigível o sacrifício de interesse ameaçado. 7. Ter conhecimento da situação do fato justificante. 1. Situação de perigo. Perigo atual, eminente. Então, bem básico aí, é isso aí. Ameaça de direito próprio ou alheio. Estado de necessidade próprio ou e de terceiro. A palavra direito próprio ou alheio tem que ser entendida no sentido amplo. Então abrange honra, liberdade, patrimônio e por aí vai. Situação de perigo não causada voluntariamente pelo sujeito. Quer dizer, o sujeito não pode, ele que causou o perigo, ele não pode querer se valer desse instituto. Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo, determinada aí no artigo 24, parágrafo 1º do Código Penal, que não pode alegar estado de necessidade de quem tinha o dever legal de agir para enfrentar o perigo. O exemplo do bombeiro que eu estou falando toda hora. Só um minuto. Inviolabilidade do comportamento lesivo, inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado. Significa que só pode sacrificar bem jurídico igual ou de menor valor.
Se cometeu o acesso, o excesso, desculpa, pode servir como causa de diminuição de pena. Tem a legítima defesa como o próximo instituto, agressão a direito próprio ou de terceiro, reação com os meios necessários aí na legítima defesa e uso moderado de meios eleitos para repelir a injusta agressão. Quer dizer, a legítima defesa você vai usar para se defender, se defender agressão a direito próprio ou de terceiro, vai reagir com os meios necessários que você encontrar, desde que você faça uso moderado. E o excesso ele pode ser doloso ou culposo. A gente vai responder aí, né? Conforme ele agir. O estrito cumprimento do dever legal, exemplo policial, bombeiro aí, e exercício regular do direito, que é o caso de livre manifestação, correção dos filhos, etc. Então a próxima aula aí vai ser das causas de exclusão de culpabilidade, beleza?